o livro é o de Isaías, capítulo 6. Aleluia. Capítulo 6 de Isaías. Rapidamente, porque como foi o primeiro culto de missões, eu não vou apertar os coordenadores, mas foi um culto muito diversificado, muito inteligente, e eu gosto muito disso. Mas os coordenadores estavam me passaria em determinado momento, mas estão me passando tarde. Mas foi um culto muito elucidativo. Eu quero aqui primeiro agradecer a Deus por essa estrutura montada para esse culto de missões. Jairo e companhia, Deus abençoe. Deus abençoe rica e poderosamente você, sua muito digna esposa, Marcelo, Bia e Daniel. Irmã Luísa, Deus abençoe. Deus abençoe. Quero também agradecer a Deus pela vida do pessoal que veio lá de Jardim Íris. Vocês cantam, vocês não só cantam bem, vocês também destilam a unção de Deus. A gente percebeu claramente a unção de Deus enquanto vocês cantavam. Eu falei para o Jairo, Jairo, esse culto de missões dia de jogo do Brasil, 7 horas da noite, muita gente não vai ver o culto. Mas uma coisa é certa, quem veio não perdeu. Maravilha. Já poderíamos terminar o culto aqui, já indo para casa alegres. Se o Brasil for campeão, glória a Deus. Se não for campeão, glória a Deus da mesma forma. Eu não estou nem um pouco preocupado com relação, porque quando eu estou no culto, eu quero cumprir o Salmo de número 100, versículo 4. Ao adentrar por essas portas, terás em vossos lábios cânticos, louvores e adoração. O meu louvor não é para Neymar. O meu louvor não é para Filipão. O meu louvor não é para Paulinho. O meu louvor não é para nenhum jogador da seleção. O meu louvor é para aquele que morreu por mim há mais de 2000 anos atrás. E disse, e por esse motivo hoje eu posso bater no peito e dizer: ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua força? Eu sei que o meu final será morando eternamente com Jesus Cristo. Não que eu não seja patriota, eu amo a minha nação. Capítulo 6, versículo 8 diz assim: em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, eis-me. Aqui estou eu, envia-me a mim. Repita comigo: aqui estou eu, envia-me a mim. Mais uma vez: aqui estou eu, envia-me a mim. Eu penso que pode ser melhor: aqui estou eu, envia-me a mim. Queridos, eu vou fazer um introito do que eu quero falar nessa noite. Eu gostei muito. Marcelo e Bia preparou algo sobre a Nigéria, mas eles chegaram a um consenso junto com a coordenação geral que era melhor iniciar falando da nossa nação. Achei muito interessante. Porque na terça-feira, como o presbítero Jairo mencionou aqui, eu falei algumas coisas acerca do Brasil, sobre essas manifestações que vem acontecendo de forma simultânea ou concomitante, como preferirem, em vários dos nossos estados. Algumas pessoas ficam sem entender por que dessas manifestações. Ora, essas manifestações, elas são necessárias, elas são importantíssimas para o Estado democrático de direito. O que não pode acontecer, na verdade, são as badernas, são os roubos, são as invasões nas lojas, quebradeiras. Isso é inadmissível, inaceitável, inconcebível. Mas se eu nasci nessa nação, eu tenho que ter por ela amor. Eu amo essa nação.
Mas o Brasil, eu já falei aqui na terça-feira e faço menção agora a você, o Brasil, ele, desde a sua colonização, desde o seu início, ele sofre uma coisa chamada corrupção, roubo, desmandos, porque quem é que veio colonizar inicialmente o nosso Brasil, além dos ingênuos africanos, dos índios, foram os que eram banidos de Portugal, aqueles que cometiam crime de Portugal, roubos, latrocínios, estupros, estelionatos, eles eram como premiação lançados no Brasil e ainda ganhavam casas. Então essa nação, ela vem sendo roubada desde o seu início, assim também como fazendo na Inglaterra. Nós temos aí uma nação que vem ao longo da sua história sofrendo com um grande câncer chamado corrupção. Mas como é que ela sofre com toda essa corrupção e ainda consegue se manter firme? Consegue se manter rica? Que é isso, pastor? O senhor está dizendo que o Brasil é uma nação rica? Sim, e afirmo com números. O Brasil, eu vi uma pesquisa feita por um professor de Harvard, brasileiro, é um padre que dá aula numa das maiores universidades do mundo, e ele diz o seguinte, que o Brasil sozinho é responsável por 42% da economia da América do Sul. Portanto, se o Brasil quebrar, todos os países da América do Sul, sem exceção, estão comprometidos. Todos. E se algum outro país da América do Sul quebrar, acontece a mesma coisa? Claro que não. Aconteceu com a Argentina em 1999, quando ela declarou moratória, quando ela disse: devo e não nego e não pago ninguém. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, pegou o dinheiro que injetava na Argentina. A Argentina agora, quem era rico, virou classe média. Quem era classe média, virou pobre. Quem era pobre, virou miserável. Quem era miserável, explodiu. E o Brasil continua a mesma coisa. Ei, para você saber, eu e minha esposa estivemos em Israel. E lá em Israel, conversando com alguns judeus, eles não reconhecem a benfeitoria ou o bem que o Brasil fizeram para a nação de Israel. Que bem foi esse, pastor Marcelo? Lembra de 1948? Em que a ONU colocou em votação se Israel poderia voltar a ser Estado. Lembram disso? Houve ali um empate técnico, 3-3. Aí houve-se o voto de Minerva. E quem exerceu esse voto de Minerva? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele votou para que Israel voltasse a ser nação novamente. Aí você não pode se esquecer da promessa que Deus fizeram a Abraão. Qual foi a promessa? Abraão, aqueles que te abençoares, eu aquele que te amaldiçoares, eu querido, com toda a corrupção, com todo o problema, com essa diferença social alarmante, com toda essa dificuldade que nós temos aí, essa nação é uma nação abençoada por Deus. Diga para quem está próximo a você: ame a sua nação. Ame a sua nação. Como é que pode, queridos? Pastor Oswaldo, até 1948 quase não se tinha poço de petróleo. Eu falo de pesquisa. Eu não falo daquilo que eu ouço, eu falo daquilo que eu pesquiso. Quase não tinha poço de petróleo nessa nação. Depois do voto de Minerva de um brasileiro, aqueles que abençoares, eu abençoarei. 49, 50, 53, tem poço de petróleo até na tua casa se você abrir, se você furar. Quem tem o pré-sal que o Brasil tem? Nem os países do Oriente Médio, que são os grandes privilegiados do petróleo, tem o pré-sal. E a camada que nós temos de pré-sal, ninguém tem no mundo. O Brasil hoje é autossuficiente em petróleo. E porque existe
É o câncer. Mas com todo esse câncer, o Brasil vem se autossustentando. Sabe por quê? Porque Deus ama essa nação. Existe uma promessa de Deus, Abraão: aqueles que te abençoares, eu abençoarei. Porém, aqueles que te amaldiçoares, eu amaldiçoarei. Um brasileiro foi canal de bênção para a nação de Israel. E essa bênção chega até você. Ao invés de você olhar o teu salário e amaldiçoá-lo, agradeça a Deus pelo teu salário. Agradeça a Deus pela tua casa. Agradeça a Deus pelo teu carro. Agradeça a Deus pela tua bicicleta. Agradeça a Deus pela tua roupa. Agradeça a Deus. Tu mora numa nação que o Senhor escolheu para abençoar. Vou aprofundar isso aqui. Sabe por que a Europa não quer que o Brasil chegue a status de primeiro mundo? Sabe por que os Estados Unidos não quer que o Brasil chegue ao status de primeiro mundo? Sabe por quê? Porque o Brasil é a única nação no mundo que o seu futuro é maior que o seu passado. O Brasil é o único país no mundo que tem o maior reservatório de água. Quem tem reservatório de água igual do Brasil? Quem tem? Amazônia. Você sabia que nos Estados Unidos e na Europa já se estuda a internacionalização da Amazônia? Como se a Amazônia fosse um patrimônio mundial. Neca de cativiri, meu irmão. A Amazônia é do brasileiro! Ninguém tem isso! Nós temos um reservatório de água de 12,2%. Você sabia que o Brasil abastece quase o Oriente Médio todo de água? Você sabia que o Oriente Médio exporta a água do Brasil como se exporta qualquer coisa, enfim. Queridos, o Brasil constantemente tem que recorrer à OMC, Organização Mundial do Comércio. Sabe por quê? Porque os nossos vizinhos americanos, que são extremamente protecionistas, compram com um valor e quer vender por um valor 3, 4 vezes acima. Quer ver o problema? Algodão. Os americanos, quando se fala em negociar com algodão, eles querem comprar do Brasil por uma bagatela de $15. Quando vai comercializar o mesmo algodão, eles querem vender por quase $75. E é uma confusão enorme. Aí o Brasil tem que recorrer à OMC, Organização Mundial do Comércio, para que juridicamente resolva essa questão extremamente complicada. Ei, querida, tu não nasceu no Brasil? Tu nasceu no Brasil? Amém. Então ame a tua nação. E como é que eu posso fazer para amar a minha nação, pastor? Estamos no culto de missões. O culto de missões, ele deu uma diretriz nessa noite. Qual é a diretriz que o culto de missões deu? Eu preciso evangelizar. Eu preciso fazer a minha parte. Deus agora chama Isaías. Fala, Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pastor, eu tenho um desejo enorme de ir para a Nigéria pregar. Pastor, eu tenho um desejo enorme de ir para a Albânia pregar. Pastor, eu sonhei que eu vou para Guatemala pregar. Pastor, eu sonhei que eu vou para o Azerbaijão pregar. Pastor, eu sonhei que eu vou para Singapura pregar. Pastor, eu sonhei que eu vou lá para o sul da China pregar. Amém, irmão? Que sonho maravilhoso. Agora, o que você tem feito com a tua vizinhança? O que você tem feito no teu colégio? O que você tem feito na tua faculdade? O que você tem feito no seio da tua família? Você quer ir sem primeiro ser experimentado? Aí que é bom. Maravilha! Diga comigo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Fica uma reflexão para você.
Eu quero que fique essa reflexão para você. Eu, com toda a minha pequenez, nesse mundo de quase 200 milhões de brasileiros, eu fui chamado. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que nesse momento, agora, falta 1 minuto para jovem, tem gente que nesse momento agora, Vitor, está morrendo através de um tiro, através de uma facada. Tem gente que é negócio do Jogo do Brasil, está matando, roubando, fazendo uma série de coisas. Tem gente que nesse momento, agora, nesse exato momento, estão dentro de um nosocômio. Nesse exato momento acabou de acontecer várias colisões de veículos. Nesse exato momento, no mundo afora, aeronaves caíram, embarcações afundaram. Nessa hora, Satanás está dando gargalhada por ter visto várias pessoas se destruírem essa semana mesmo. Havia um garoto de 13 anos numa carona de uma moto, morrendo na sua frente. O sobrinho dela de 7 anos morreu esmagado com a sua cabeça embaixo do caminhão. Nesse exato momento, agora 9 horas, Satanás está fazendo uma ruaça terrível, está matando muita gente. Aí eu te pergunto, onde é que você está? Não, tu entendeu? Onde é que você está? Ei, querida, se você não sabe, você está aqui, debaixo das santas asas de nosso Deus, protegidos. E Deus está dizendo para Satanás, olha, nela, você não toca. Por que não toca? Porque eu e você fomos chamados para uma boa obra. Que o Senhor faça de nós como raposas, incendiando o exército inimigo. Porque do lado esquerdo Satanás levanta o exército para matar, roubar e destruir. Mas ao mesmo tempo, ao lado direito, Deus levanta o exército para dar vida e abundância. Eu e você fomos chamados para desmascarar as obras do maligno. Quem concorda comigo, diga aleluia! Fiquemos em pé nesse momento. Querida, chega aqui rapidinho. Obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado, exaltado por nós. Obrigado. Nós queremos agradecer Pastor Adir, que é difícil, a gente sabe que é difícil liberar domingo. Realmente foi uma honra muito grande para a nossa igreja. Leve o carinho da nossa igreja, desse bebê de 5 anos, leve o nosso carinho, leve o nosso respeito.